da Vitória. Hoje estaremos estudando a lição 21, Proclamação do Evangelho, da revista da Escola Bíblica, Práticas Bíblicas, da Convenção Batista Mineira. Antes de começar o estudo, gostaria de fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por estar conosco nesse momento tão difícil, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo nos ajudar, Senhor, a expressar a Tua palavra, a entender, a nos motivar, Senhor. Estar na Tua presença, Senhor. Pois sabemos que o momento é difícil, Senhor. Muitas pessoas que não Te conhecem têm medo nesse momento. Mas nós sabemos, Senhor, que tudo irá se cumprir conforme a Tua vontade em seu determinado tempo, Senhor. Por isso nós proclamamos o Evangelho, Senhor. Por isso nós levamos, Senhor, salvação para aqueles que não Te conhecem e alento, Senhor. Senhor, que essa igreja sempre esteja pronta para fazer a Tua vontade, Senhor, e cumprir o propósito que o Senhor Jesus deixou para a igreja, a grande comissão. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco nesse estudo, esteja sempre com essa igreja, com a liderança, com todos aqueles, Senhor, que participam do Teu corpo aqui nessa igreja local. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É a oração que eu faço, agradeço pedindo. Em nome de Jesus, amém. Proclamação do Evangelho, lição 21, referência, Atos 8, dos versículos 1 a 8, que diz assim: o Evangelho levado até a cidade de Samaria. Também Saulo consentia na morte deles. Desencadeou naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda parte e pregavam o Evangelho. Atos 8, de 1 a 4. Por que os apóstolos não eram perseguidos? Vemos aqui no versículo 1. Exceto os apóstolos. Final do versículo 1. Porque seria muito difícil levar os apóstolos, que eram líderes, já conhecidos, visto que a igreja já havia tido mais ou menos 10.000 conversões, entre Atos 2 e Atos 7. Então seria muito difícil aqueles que eram testemunhas vivas do Senhor Jesus serem perseguidos. Eles deveriam ser levados a julgamento no Sinédrio e também até o julgamento em Roma, que demoraria muito. Seria mais fácil acabar com essa seita. O que quer dizer seita? Essas pessoas que se reuniam secretamente, pois o cristianismo também era uma seita derivada do judaísmo. Assim os fariseus e os romanos consideravam. Então fica mais fácil perseguir aqueles que não são conhecidos, aqueles que não possuem apoio do povo. Certo? Segunda questão, por que Saulo perseguia a igreja? Existem vários motivos por que Saulo perseguia a igreja. O primeiro, que ele entendia que Jesus Cristo não preencheu as profecias messiânicas. A primeira delas, deveria atingir o que a Torá diz, construiria o terceiro templo. A resposta para essa pergunta está na segunda volta de Cristo, quando o Senhor diz, na profecia de Daniel, do profeta Daniel, nos capítulos 23 e 24 de Mateus, e também no capítulo 21 de Lucas. Então, o que os judeus encaravam, ou encaram, esperam de um Messias, é que ele reconstruísse, na sua primeira vinda e única, o templo. Só que nós sabemos, o que diz lá em Apocalipse, que o anticristo, ele assentará no templo. Ele vai querer ser adorado como Deus. E aí acontecerá a perseguição aos judeus. Então, para os judeus, Jesus não cumpriu a primeira
profecia messiânica, construir o templo. Segunda, levar os judeus, todos os judeus para a terra. Eu gostaria que esses judeus pudessem ver hoje o Estado de Israel, que foi reconstruído e entregue a Israel como nação em 1967. Isso nos deixa apreensivos. Por quê? Só existe uma coisa hoje que impede a construção do terceiro templo, e a volta de Cristo, que é a mesquita de Al-Aqsa, o domo da rocha. Enquanto o anticristo não mudar a cabeça dos árabes para que aquela mesquita seja trocada de lugar ou retirada de Jerusalém, o templo não pode ser reconstruído, visto que os muros, as ruínas estão lá ainda, da primeira destruição com Nabucodonosor. E muitas outras profecias que o apóstolo Paulo, quando ainda era salvo e não tinha encontrado-se com Jesus Cristo no caminho para Damasco, tinha essas dúvidas. Mas ele vai responder essas perguntas à igreja em Roma, no capítulo 11 de Romanos, que diz o que? Os gentios foram enxertados. Ou seja, aqueles que caíram, aqueles judeus que não creram, certo? O apóstolo Paulo vai dizer que nem todos foram rejeitados. Então, é por isso que Paulo era tão implacável em perseguir a igreja. Mas a igreja deveria pregar. Por isso, Deus permitiu a perseguição dos santos, ainda que os apóstolos ficassem em Jerusalém. E aí continua, no versículo 5 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham gritavam, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Quem era Filipe? Ao contrário do que muitos pensam, Filipe não era o apóstolo do primeiro capítulo de João, aquele homem escolhido que estava debaixo da figueira. Ele era o diácono Filipe, aquele que era uma das 70 testemunhas do capítulo 10 de Lucas, e também aquele que dentre os irmãos, aqueles 7 irmãos, foram escolhidos para serem diáconos da igreja. Filipe era um oficial da igreja, aquele que servia as mesas, as viúvas, tanto as viúvas que eram judias gregas e aquelas que eram judias de Israel, de Jerusalém. Então, Filipe era um homem temente a Deus. Só que Filipe não ficava somente na igreja. Filipe seguiu o direcionamento do Espírito Santo. Essa é a obra de Atos, essa é a obra do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. E ali, Filipe, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai até Samaria, que é um lugar complicadíssimo, historicamente, para um judeu ir, desde os tempos de Davi e Salomão. Vamos ver a referência, que diz que Filipe era um diácono. Filipe não é o apóstolo. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 8, diz assim: no dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia. É Paulo dizendo: entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas solteiras que profetizavam. Visto aqui que profetizar não significa oráculo, significa aqueles que pregam o evangelho, a profecia do Antigo Testamento, aqueles que levam as boas novas. Certo? Não confundir com o oráculo profético dos profetas do Antigo Testamento. Voltando a Atos 8, continuando a falar de Filipe. Aqui o diácono. Filipe é aquele que presta atenção no que está acontecendo, na perseguição religiosa, social, civil da igreja. Religiosa porque César não era adorado como Deus. E não havia, nos tempos de Roma, e nos tempos do Sinédrio, separação entre Estado e religião, como nós temos hoje. E por um acaso, uma das novidades que a denominação batista trouxe
separação entre Estado e religião. E aqui Filipe, sabendo que a igreja não adorava, visto que o Senhor Jesus mandou que todas as obrigações civis, como impostos, obediência à autoridade, deveriam ser feitas a César. Mas a lealdade de adoração era somente feita a Jesus. Então Filipe sabia por que a igreja estava sendo perseguida. Não somente porque Paulo tinha a intenção de perseguir a igreja. Segundo, a parte religiosa. A parte religiosa diz o quê? Um novo corpo estava sendo feito, o corpo de Cristo. E os cristãos eram acusados de canibalismo, pois celebravam o memorial da ceia. Terceiro, a parte social. Os cristãos davam dignidade àqueles que eram pobres, escravos, escolhidos, visto a carta que Paulo escreve a Filemão, dizendo que mesmo que ele fosse dono daquele escravo, ele deveria tratá-lo como um irmão, com dignidade. E os romanos não estavam acostumados, eles viviam numa situação em que a sociedade era aristotélica, assim como os judeus, como foi mencionado no estudo 19 da revista da Escola Bíblica Dominical. Então Filipe estava à frente do seu tempo, vendo que vamos fazer as considerações da revista. Vamos ler o primeiro parágrafo de introdução, para nós sabermos por que Filipe foi para um lugar tão difícil de se evangelizar. Até a morte de Estevão, não há registros que demonstrem a intenção da igreja, de Atos dos Apóstolos, de sair de Jerusalém para testemunhar nas outras regiões da Judéia e em Samaria, e nos confins da terra. Se tudo permanecesse assim, o mais provável é que o cristianismo se tornasse mais uma das seitas judaicas. Certo? Ou seja, os próprios apóstolos estavam presos também à tradição, ainda que não guardassem a lei totalmente. Isto fica evidente no capítulo 19, 18 e 19 do livro do apóstolo João, que diz o quê? Pedro entra no sepulcro, só que João é mais novo, ele corre à frente, e ele chega à beira do sepulcro, ele não entra, para não ter contato com o morto. Só que Jesus já havia ressuscitado. Então nós vemos a prisão em que eles estão ainda, guardando a lei, ou mesmo que não guardando integralmente, eles ainda estão presos a aspectos da lei de Moisés. Segundo, nós vemos o discurso de defesa do apóstolo Pedro, a satisfação que ele tem que dar à igreja em Jerusalém, que era composta em sua maioria por judeus circuncidados que criam em Jesus. Essa explicação foi dada por quê? Porque ele foi retirado em Atos 10 de casa, na casa de um amigo, na casa de Simão, o curtidor de couro, através da visão que ele teve. Ou seja, Deus diz, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Deus também santificou os gentios, não só os judeus. E são aqueles que creem em Jesus. Então, se o diácono Filipe, aquele homem cheio do Espírito Santo, que servia as mesas, não tivesse a vontade, a motivação de sair de Jerusalém para ir até Samaria, os apóstolos João e Pedro não desceriam para continuar a pregação a Samaria. E isso ocorre por quê? Aí vem a terceira parte da nossa contextualização. E seria o quê? O problema de Samaria. O problema de Samaria vem desde a época do rei Davi. Visto que Davi, ele é da tribo de Judá. Nós vemos isso no primeiro capítulo de Mateus, a genealogia de Jesus. Salmão se casa com Raabe, ele é da tribo de Judá. Depois nós vemos Boaz, que casa-se com Ruth, a Moabita. Ele também é da tribo de Judá. Jessé é da tribo de Judá, de Belém, de onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu, para cumprir a profecia de Amós 5. E isso quer dizer o quê? Já havia um problema entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá. Havia uma rachadura, já havia um preconceito. Tanto que Davi, sabendo disso, seguindo as orientações do Espírito Santo, o que ele faz? Ele conquista a cidade dos Jebuseus e ali ele traz a Arca da Aliança,
Dali ele junta, ele consegue fazer o que Saul nunca sonhou em fazer. Quer que houvesse somente um Deus, somente um povo e somente uma lei praticada, a Torá, as 613 leis contidas em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. E ocorre o quê? Quando Davi consegue unir as 10 tribos, ele não coloca a arca numa cidade de Judá, ele conquista uma cidade em Benjamim, a cidade de Jerusalém. Por isso é chamada de cidade de Davi. O que ocorre? Infelizmente, Salomão, o homem mais considerado o homem mais sábio do mundo, naquela época, usa a sua sabedoria somente para si, para seus cavalos e para seu luxo. Ele não consegue manter as tribos unidas. Ele dá o privilégio às tribos do sul e exclui, despreza as tribos do norte, visto que isso acaba em divisão do reino. Quando Roboão fica com as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, e Jeroboão fica com as 10 tribos do norte. E isso agrava quando os samaritanos, ou seja, as 10 tribos do norte, são consideradas ex-judeus, apenas mestiços, quando o cativeiro assírio chega e mistura aqueles povos, retira alguns hebreus das 10 tribos, que é chamada a perda das 10 tribos de Israel, e colocam em outros lugares do Império Assírio, como Egito, Irã, Iraque. E o que ocorre? Com essa separação, acaba que é criado um secretismo religioso nas tribos do Reino do Norte, e isto continua em Samaria. E o que ocorre? Quando os samaritanos recorrem ao culto, eles são purificados e creem somente na Torá, o que ocorre? Eles excluem tudo que é feito, ou todos os livros revelados às tribos do sul. Isso inclui os Salmos, Provérbios, todos os livros de sabedoria, todos os livros referentes aos reis de Israel, crônicas e profetas. Nem o profeta Amós, Oséias e Jonas, que são profetas direcionados ao Reino do Norte e a estrangeiros, é considerado pelos samaritanos. É uma seita que divide, que só considera o Pentateuco, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros. E para piorar a situação entre os judeus e samaritanos, além da miscigenação considerada dos samaritanos, que era existente e visível, os judeus se consideravam uma raça pura, pois eles entendem que voltaram em sua integralidade, sem mistura, do cativeiro babilônico. Mas se esquecem que havia muitos estrangeiros que vieram com o povo do Egito, incluindo Raabe, a cananeia, e Rute, a moabita. Só que os samaritanos incluem o 11º mandamento no Decálogo de Êxodo 20, que o monte sagrado era Gerizim e não Jerusalém. Por isso a briga de João no capítulo 4, quando o Senhor Jesus vai até Samaria fazer a primeira pregação. E o que a samaritana diz? Vamos ver aqui. João 4, a partir do versículo 20, diz assim, a disputa entre samaritanos e judeus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, ou seja, no monte Gerizim. Mas vós, os judeus, dizeis que é Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Respondeu-lhe Jesus, no versículo 21, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, Gerizim, nem Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, versículo 23 do capítulo 4 de João, diz assim, no entanto vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai o procura tais que assim o adorem. Então, Jesus Cristo já tinha feito, nosso Senhor e Salvador, o trabalho de evangelizar alguns
samaritanos, visto que Jesus não estava preso à lei, porque ele cumpre a lei, ele é a lei. Mas os apóstolos estavam presos e não conseguiam sair de Jerusalém. E aí o que ocorre? Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, um diácono, que faz aquilo que todo diácono oficial da igreja deveria fazer. Ele presta atenção às coisas que estão ocorrendo, aos fatos que estão ocorrendo na igreja. Ele serve as viúvas, os órfãos. Ele sai para um lugar complicadíssimo para evangelizar. E o Espírito Santo é com ele. Por quê? Ele consegue obter muita ênfase. Ele consegue vencer todas as barreiras e preconceitos. Ele consegue levar as boas novas até os samaritanos. Ou seja, aquela rusga, aquela rachadura que havia desde os tempos de Davi e Salomão, já não havia mais entre os cristãos, aqueles judeus convertidos a Cristo, e os samaritanos. Então nós conseguimos entender qual é a função de um verdadeiro diácono na igreja. Ele presta atenção nas pessoas necessitadas que chegam à igreja. Eles socorrem, atendem, eles vão até suas casas, eles verificam lugares onde não há evangelismo, onde não há um trabalho da nossa alcunha, da nossa denominação. Ele procura levar o evangelho, ele não possui preconceitos. Por quê? Ele vai em qualquer lugar, visto que o evangelho ele não tem limites sociais. Não é tanto que Jesus começa o seu ministério entre os pobres, os mais pobres, aqueles mais necessitados, seja fisicamente, espiritualmente, visto aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, ou todos aqueles paralíticos e coxos no tanque de Betesda, no capítulo 5 de João. Jesus não exclui aqui também Filipe, não, um homem de Deus, um diácono. Os verdadeiros diáconos, a verdadeira liderança da igreja, ela prega, seja para quem for, seja para um morador de rua, seja para alguém que mora em uma comunidade de risco, seja para a classe média, seja para as pessoas mais abastadas, não importa a classe social. Todos devem ouvir, todos devem crer em Jesus e serem salvos e se arrependerem de seus pecados. Todos devem ser santificados por Deus. E Filipe, entendendo a missão, ele não espera a ordem dos apóstolos. Ele simplesmente vai. Atos 19, do versículo 8 ao 20, diz assim: a terceira viagem missionária de Paulo. Atos 19, versículo 8 ao 20, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho, perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias, na escola de um certo prefeito. Durou isso 2 anos, de modo que a todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lençóis e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixaram, e os espíritos malignos saíram. Meus irmãos, aqui mais uma vez nós vemos o quê? O apóstolo Paulo, que era o homem que perseguia a igreja, até Atos 9, no caminho de Damasco, é o homem que se converte. É o homem que era perseguido e agora, que perseguia a igreja, agora é perseguido. E aqui mais uma vez, Paulo vai para a Ásia Menor, para pregar o evangelho, em sua terceira viagem missionária, visto que ele já havia ido até Corinto até a primeira viagem, a segunda na Galícia, e a terceira viagem agora, em Atos 19, ele vai para Éfeso. E aqui ele prega entre os judeus nas sinagogas e ensina aqueles que se converteram. Paulo aqui não faz somente um apelo, uma proclamação do evangelho, como muitos pregadores fazem. Eles pregam o evangelho e não se comprometem com a comunidade.
E por quê? Porque acham bonito o número de pessoas que se convertem, para colocar no seu caderno o número de pessoas que se convertem em suas cruzadas. Paulo aqui não, ele fica 2 anos explicando a Bíblia, averiguando se as pessoas creram de verdade, ensina-os a viver em comunidade, ensina a eles a doutrina dos apóstolos, como foi mencionado, foi ensinado nas lições anteriores, de Atos 2 até Atos 7. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Ou seja, Paulo aqui ensina a igreja em Éfeso a ser igreja. O verdadeiro pregador é aquele que se compromete com a igreja, que leva o evangelho, que proclama o evangelho, mas se preocupa também com o ensino daqueles que estão sendo ensinados. Povo que proclama, tópico 1 da revista, da Escola Bíblica Dominical, proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, sempre foi propósito de Deus para seus servos. Era através dessa proclamação em Abraão que todas as nações seriam benditas, todas as famílias da terra. O salmista compreendeu bem esta verdade ao convidar no Salmo 67 os povos de todas as nações ao louvor e adoração a Deus. Mais uma vez aqui, a igreja que é missionária, ela faz como o diácono Filipe, como o apóstolo Paulo e apóstolo Pedro. A igreja sai de seu conforto, de suas conformidades, para pregar o evangelho aonde for necessário. Visto que nós temos uma congregação em Tabuleiro, a 70 quilômetros da nossa igreja, nós não poupamos esforços para plantar uma congregação ali. Por quê? Nós entendemos que as pessoas ali necessitavam de salvação, como todo lugar. É a grande comissão de Cristo em Mateus 28, e de pregar o evangelho a toda criatura. Ou Marcos 16. Essa é a missão da igreja, daqueles que se dizem crentes, principalmente dos diáconos, oficiais da igreja. E Filipe era o diácono da igreja. E o apóstolo, aquele que ensina, aquele que é íntimo de Cristo, mesmo ele sendo abortivo, tendo conhecido o Senhor Jesus somente ressurreto, não podendo estar com ele, o verdadeiro diácono, o verdadeiro pastor, ele se importa com a igreja, ele se importa com aqueles que estão indo para o inferno por falta de oportunidade. Eles se doam, eles esperam primeiramente em Cristo. Eles não vivem segundo o mundo. 1 Timóteo 3 diz assim, os deveres dos bispos e dos diáconos, ou pastores e diáconos. Fiel a esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja, ou seja, ou ser pastor, alguém experiente, alguém que vê a distância, alguém que vê de forma panorâmica e global. É necessário, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Esses são os deveres do pastor. Ou seja, na igreja primitiva havia pessoas que tinham 2 mulheres. Esses não poderiam trabalhar na igreja, ainda que tivessem estas qualidades. Não poderia, porque Deus tolerou a poligamia. Mas nunca foi um projeto de Deus. Não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso. Ou seja, aquele que controla suas finanças, aquele que tem temperança, é cheio do Espírito Santo, tem domínio próprio, governa bem a sua casa, tendo seus filhos sob disciplina. Pois, se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, ou seja, alguém experiente, alguém que conhece toda a palavra, alguém que realmente está apto a ensinar, reconhecido pela sua comunidade primeiramente. Não pode ser recém-convertido para que não seja arrogante e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos,
Sejam respeitáveis, sinceros, não dados ao vinho, não gananciosos. Da mesma forma que um pastor deve possuir estes atributos, assim também o diácono deve possuir. Por quê? Filipe era hospitaleiro, com domínio próprio, com sede de evangelizar. Este é o desafio de Filipe para a igreja local, para a Igreja Batista da Vitória. Considerações finais. A Igreja do Senhor é comprometida com a proclamação do Evangelho. A Igreja de Atos dos Apóstolos proclamava antes da perseguição e continuou a fazê-lo, depois que foram constrangidos a sair de Jerusalém. Era uma igreja que proclamava em meio à perseguição, apesar da perseguição e até por causa da perseguição. Era um povo que não podia se calar e por isso levaram as boas novas a pessoas e lugares, os mais diferentes. O resultado daquela atitude foi o crescimento numérico e espiritual, com fé, com zelo pela palavra, com o entendimento de que eram testemunhas onde quer que fossem. O desafio para a igreja, para as igrejas locais, é esse: testemunhar, mesmo que hoje nós não sofremos perseguições políticas, nós sofremos desprezo, descaso, deboche, mas isto deve servir de motivação, como foi a motivação da igreja primitiva, a igreja de Atos, para levarmos o evangelho a quem quer que seja, visto que o apóstolo Paulo por várias vezes foi constrangido, foi perseguido e até açoitado. Isto fica claro em Atos 16, quando ele vai pregar na Macedônia, cumprir a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus mostrou a alguém que precisava ser evangelizado. Mas Paulo não sabia do tamanho do desafio que era evangelizar na Macedônia. Quando Paulo e Silas chegam à Macedônia, eles encontram uma mulher que era vidente e que dava bastante lucro aos seus senhores naquele lugar. E Paulo, incomodado com a perseguição daquela mulher, ele se volta para ela e diz: em nome de Jesus, sai, espírito que vem oprimindo essa mulher há vários anos. E por isso seus senhores perderam o lucro. Ou seja, Paulo interfere no lucro, na economia daqueles, na situação econômica daqueles que lucravam com a fé das pessoas e com aquelas pessoas que estavam também possessas de demônios, pois aquela mulher adivinhava o futuro. E o que ocorre? Paulo é levado até as autoridades, eles não sabendo que ele era um cidadão romano. O que ocorre? Paulo é espancado e açoitado. E ao invés de chorar, o que Paulo faz? Paulo canta um hino de gratidão, juntamente com Silas, dentro da cadeia. Houve um terremoto naquela cadeia. O carcereiro pensou em tirar a própria vida. E Paulo teve a oportunidade, mediante todos aqueles acontecimentos, de levar o evangelho. Custe o que custasse, como custou a própria vida. Mas Paulo, ele combateu o bom combate. Ele obteve uma boa carreira e guardou a fé, pois ele sabia que a pátria dele era a pátria celestial. Este é o incentivo que nós devemos ter, é o incentivo de Paulo, é o incentivo do diácono Filipe, de levar o evangelho a quem quer que seja, em qualquer lugar, não temendo as consequências, visto que muitos dos nossos heróis, os missionários da Junta de Missões Mundiais ou da Convenção Batista Brasileira, vão a lugares que nós mesmos duvidamos. Se eles vão e são nossos heróis, por que nós não podemos fazer o mesmo, nós da Igreja Batista da Vitória, de levar o Evangelho às nossas congregações e o nosso campo missionário aqui no bairro São Pedro? Este é o desafio de proclamação do Evangelho para a nossa igreja.